Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos. E isto não é um programa de humor. Eu tenho a certeza que você vai adorar o programa de hoje, porque a gente vai tratar de barraco. Exatamente. Barraco envolvendo um casal que se separou e em decorrência de atos que foram promovidos em decorrência da separação, foram parar os dois no Poder Judiciário. Imagina comigo a seguinte situação. Um casal de namorados, eles se separam. E o rapaz, inconformado com a separação, ele começa a falar, olha só, se você não voltar comigo, sabe aqueles vídeos que a gente gravou enquanto a gente estava no ato sexual? Sabe aquelas fotos que eu tirei quando você estava fazendo caras e bocas? Então, eu vou jogar tudo na internet. Agora é só você voltar para mim que nada disso acontece. Isso aconteceu por volta do ano de 2015, quando o casal se separou. A menina não quis voltar, como era direito dela. Qualquer pessoa pode se separar e ninguém é obrigado a ficar com absolutamente ninguém, desde que não queira. E, consequentemente, o rapaz, inconformado, que de tempos em tempos fazia a mesma ameaça, em 2016 ele cria um perfil falso no Facebook e concretiza aquilo que ele sempre prometeu. Ele divulga as fotos da moça pelada no ato sexual, aquilo que se chama de nudes, comumente falando, né? E, consequentemente, a moça, constrangida, se sentindo violada em seu íntimo, busca o Poder Judiciário e, por consequência, consegue obter uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Quanto é? Porque eu quero saber de você qual é o valor da indenização nesse tipo de caso. Opção A, R$50 mil. Opção B, R$100 mil. Opção C, R$10 mil. Opção D, R$60 mil. Eu vou dar um tempo para você poder pensar e eu já vou, obviamente, começar a falar desse tema que é muito comum atualmente, especialmente com a propagação dos meios tecnológicos, com a ampliação do acesso à internet, à rede mundial de computadores, que nos traz tantas vantagens, mas também, quando mal utilizada, protagoniza atos, situações que acabam interferindo na vida de muita gente e o pior, simultaneamente. O dano que antigamente era causado de modo individual e mitigado, hoje, em razão da internet, pode ser ampliado em proporções muitas vezes difíceis de se imaginar. E, para proteger a imagem, e é sobre isso que a gente está tratando aqui no programa, a imagem daquela moça que foi exposta na internet, existem legislações, tanto no aspecto civil quanto no aspecto penal, inclusive na nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, fala a respeito da inviolabilidade da intimidade da pessoa. Vou mostrar para vocês, por favor, me acompanhem. O artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, etc e tal. E se você for lá para o inciso 10, eu sei que para você talvez possa ser difícil de enxergar, mas confia no que eu vou ler. O inciso 10 diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Volta aqui para mim. Além da Constituição Federal, nós vamos ter no artigo 20 da Lei 10.406, que é o Código Civil, também uma proteção especial à imagem. Acompanha comigo. Vamos lá para a Lei 10.406. O artigo 20 diz o seguinte: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Voltando aqui para mim, essa legislação é cível e nós estamos aqui tratando de um processo em âmbito cível, mas nós não podemos deixar de falar a respeito do aspecto penal. Esse é um cacuete que eu tenho que trazer a vocês as decorrências que penalmente a exposição indevida da nudez de alguém pode ocasionar. Porque nós tivemos, por meio da Lei 13.718, a inclusão de um novo artigo no Código Penal, que é a Lei 2848. Essa Lei 13.718 trouxe o artigo 218-C, que trata especificamente da divulgação para terceiros, por qualquer meio de comunicação, da nudez de uma pessoa, sem que aquela pessoa tenha autorizado. Quer ver comigo esse artigo? Então vamos para a Lei 2848, Código Penal, porque o artigo 218-C fala a respeito de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Voltando para mim, o que aconteceu com a moça do caso sobre o qual nós vamos debater mais adiante foi exatamente o que está disposto nessa segunda parte do artigo 218-C. Houve, sem o consentimento da vítima, a exposição da nudez dela e também não só da nudez, como da nudez em uma cena de sexo. E vocês vão ver os diálogos, as ameaças. Eu vou mostrar para vocês porque isso está muito bem exposto no processo. Agora, a penalidade prevista pela lei para o caput do artigo 218, o que é o caput, doutor Ian? É a cabeça do artigo. Você vai perceber que o artigo ele tem uma parte principal, que nós chamamos de cabeça, e muitas vezes ele tem incisos, ele tem alíneas, ele tem parágrafos. O caput é a parte principal, é o que eu acabei de ler. A penalidade prevista no caput é de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. O que é um crime mais grave? Bom, é o que aconteceu no caso específico. Porque quando você tem a exposição da nudez em razão do término do relacionamento, você tem aí um caráter de vingança. É um termo que no inglês é revenge porn. Esse termo vem do inglês, o revenge porn,
a pornografia que é exposta por meio de uma vingança. E quando você tem essa caracterização do ato, você tem um aumento de pena, uma causa de aumento de pena. E isto está no parágrafo 1º do artigo 218C. Vamos lá comigo. A pena é aumentada, deixa eu marcar para vocês, a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Percebam, e aqui isso precisa ficar muito claro, percebam que o crime está no ato de você receber as fotos, os vídeos íntimos e repassar a outras pessoas sem o consentimento. Se existir consentimento, não há crime. E também não há crime se você simplesmente receber as fotos e mantiver as fotos com você. O ato de você procurar estimular a libido de um parceiro por meio do envio de fotos íntimas, vídeos íntimos, isso não constitui crime. Isso está compreendido dentro da autonomia da vontade, a liberdade sexual dentro da autonomia da vontade que qualquer indivíduo tem. Aliás, também existe um termo em inglês para o ato de você simplesmente enviar fotos e a pessoa que recebeu apenas manter as fotos consigo. O nome disso é sexting. Esse termo do inglês, ele configura um ato que não é ilícito. Ele não é penalmente considerado como crime. O crime está em você divulgar essas fotos, vídeos, como foi o caso do rapaz do processo aqui, sobre o qual nós vamos comentar já. Agora, ressalva importante, não é crime você receber fotos e mantê-las com você se você não estiver tratando aqui de fotos de menores, de crianças, de adolescentes. Porque senão você já tem uma penalização imposta pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.068 de 90, que já há algum tempo, Lei 8.069 de 90, tanta lei, às vezes eu acabo me esquecendo, Lei 8.069 de 90, que já há um bom tempo traz a criminalização de você manter fotos de crianças, de adolescentes, por meio do artigo 241 e 241A. Agora, se você comparar o artigo 218C da Lei 2848, Código Penal, e comparar os artigos 241 e 241A da Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai perceber que a tipificação do 218C, no Código Penal, ela é muito mais abrangente. Eu não vou me ater aqui a ler novamente os artigos, especialmente os do ECA, mas você pode fazer esse comparativo e você verá que talvez por ser uma legislação mais recente, a lei penal que trouxe esse acréscimo do artigo 218C para o Código Penal, para a Lei 2848, ela é de 2018, então ela traz mais características que fazem parte do nosso cotidiano atual, então ela é muito mais abrangente. Eu aconselho você a ler os artigos e compará-los. Bom, eu quero então, feito esse preâmbulo, entrar no caso específico, porque o caso específico ele tem muitas coisas interessantes. Vamos lá comigo então, gente, porque primeiro eu quero mostrar a vocês o diálogo que motivou o tribunal a alterar a decisão de primeiro grau. Por que alterar? Porque o primeiro grau entendeu que não houve ato que ensejasse a indenização. Então a moça recorreu ao tribunal. Estou falando de um processo lá de Minas Gerais, né? E a moça acabou tendo que apelar, recurso de apelação para tentar reverter
a decisão de primeiro grau. E aí, o desembargador, depois de fazer algumas análises preliminares e processuais, ele começa falando que ao longo do mês de dezembro de 2015, o réu, o primeiro réu, por que o primeiro réu, gente? Só uma pausa. Porque na hora de processar, a moça elencou no polo passivo o ex-namorado e também o Facebook. É preciso incluir o Facebook, porque se o site que recebe as fotos, os vídeos, seja uma rede social, seja um próprio site pornográfico, quando aquele site ele tem, por meio de uma denúncia, a informação de que se trata de uma pessoa que não consentiu com aquela divulgação, ele tem, no nosso entendimento, seu entendimento particular meu, que retirar imediatamente as informações. Agora, se ele mantém, mesmo recebendo denúncias, então, automaticamente, ele se candidata a também ser responsabilizado. Existe, inclusive, um documentário na Netflix a respeito do Pornhub, que é o site pornográfico mais visto no mundo, que teve muitos problemas a nível mundial e principalmente nos Estados Unidos, porque mantinha hospedado no site várias imagens oriundas de estupros, de violações, atos sexuais de modo geral, que não tinham consentimento das moças, das vítimas. E mesmo com denúncias, as imagens, os vídeos permaneciam no site. Então houve um movimento muito forte nos Estados Unidos e hoje há um critério muito mais rígido em cima de sites pornográficos em decorrência de tudo isso que aconteceu. Aqui é a mesma coisa, o Facebook foi incluído porque mesmo recebendo informações da própria vítima de que ela não tinha consentido e os pedidos para que as imagens fossem retiradas, as imagens foram mantidas no site. Então, voltando aqui para o caso, o desembargador diz, ao longo do mês de dezembro de 2015, o primeiro réu enviou mensagens à autora, das quais se extrai os seguintes conteúdos intimidativos. Eu não quero me arrepender depois se eu fizer alguma coisa. Tipo, postar tudo que eu tenho. Cada vídeo, cada foto. Tudo. Aqui, me perdoe por tudo, tá? E até pelas fotos e os vídeos que eu vou postar agora. Por favor, me perdoe. Pode ter certeza que vai tudo para a internet. Os 5 vídeos e as fotos. Olha, Flávia, o nome da moça era Flávia. É, Flávia. Olha, Flávia, não me culpa, tá? Por tudo que vira público. O cara ainda pedia desculpa. Olha a cafajestagem. Sua ignorância. Me dá nojo. Vou postar agora. Eu não posso marcar você, mas vou marcar todos os seus amigos. Daqui a pouco começa a chover mensagem para você. Agora já era, Flávia. Não vou pedir desculpas, mas pelo que já passou, vou sim. Me desculpe. Eu te amo muito e você pisou na bola comigo. Então agora, se você vai sofrer ou não, isso não é problema meu. Se você vai ser mal vista como mulher da vida, eu não posso fazer nada. Agora, adeus, eu vou me divertir. Ser vista como mulher da vida porque estava fazendo sexo com ele, quando eram namorados ou casados, namorados a princípio, né? Pelo que mostra o processo. Olha isso, gente. Voltando, tá conversando com outro homem? Com certeza. Deixa, vamos ver quem vai querer alguém que tem a vida exposta. Exposta com S, né? Quero ver todo mundo, vai pensar mal de você. Sim, vou postar. Mas seja minha amiga aí no Face para você ver também. Você quer ver antes? As coisas antes que eu jogue na rede? E aí o desembargador fala, no mês seguinte, janeiro de 2016, as ameaças continuaram, tal como eu falei no começo. Eu não minto, então beleza, agora eu vou postar mesmo. Agora vai aí se saborear com suas fotos peladas, seus vídeos. Você que vai virar, ou você que vai ficar como, vocês estão vendo aqui, né? Fruta. Moral sem caráter, a vergonha para sua família. É só isso que eu quero. São mensagens do ex-namorado dela. Olha com quem que ela foi se relacionar e principalmente passar fotos e vídeos. Numa das conversas,
o rapaz chegou a explicar como é que ele faria a divulgação dos vídeos, né? Então ele coloca, eu posso fazer um Face e publicar tudo lá. E foi justamente o que ele fez, né? Ele fez um perfil, gente, chamado Sabrina Paixão. E aí divulgou todas as fotos e todos os vídeos. A partir dali, o desembargador colocou outros diálogos, principalmente para mostrar que existiam provas de que mesmo que o perfil que divulgou as fotos tivesse outro nome, era justamente o camarada com quem ela tinha se relacionado, porque ele já tinha muitas vezes prometido que o faria. E ela se desincumbiu do ônus da prova na medida em que apresentou fotos, prints das mensagens, e ele, por sua vez, não apresentou outros argumentos ou elementos comprobatórios que pudessem retirar dele a incumbência, né, de também ter que fazer prova no sentido de comprovar as alegações dele, quais sejam, de que não tinha sido ele a pessoa a postar o conteúdo sexual. Então, gente, houve aqui, ao final, uma alteração da decisão de primeiro grau e, por consequência, houve uma condenação baseada aí no dever de reparar exposta no artigo 927 da Lei 10.406, que é o Código Civil. E o valor da indenização foi, fala aí minha voz... R$10.000. Exatamente, R$10.000. O valor da indenização foi de R$10.000. Agora, gente, cá pra nós, R$10.000. Aqui eu dificilmente falo a minha opinião sobre os valores, mas R$10.000 serve para reparar o fato de todo mundo ter visto a foto dela pelada. Já pensou todos os seus amigos, os amigos do seu ex, as amigas da sua ex, os amigos da sua ex, etc., seja quem for, verem você num ato sexual, você não ter ideia até onde possa ter chegado esse conteúdo? R$10.000, está aqui inclusive, R$10.000 seria o suficiente para poder reparar alguma coisa? Isto não é um programa de humor. Bom, gente, muito obrigado a vocês que ficaram comigo em mais um programa Quanto É. Eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo e não mande nudes. Não faça isso com a sua vida. Mesmo que você confie muito na pessoa. Mas, se por um momento de loucuras de amor, você quiser fazer e depois isso vier a dar problema, você já sabe quem procurar. Vejo vocês no próximo programa.